Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje estamos iniciando um projeto novo, que é falar da Lei 8.112 voltada para o concurso do IBGE. De cara, perceba, não serão todos os artigos da Lei 8.112 que serão explorados pela banca FGV, felizmente, né? Então a banca resolveu cobrar apenas o regime disciplinar dos servidores públicos, ou seja, o título 4 da Lei 8.112. Perceba, temos aqui dos artigos 116 ao 142. Mas há também uma outra notícia boa, não serão todos estes artigos que a FGV vai explorar na prova, ok? Então vamos ser bem certeiro, sem excessos por aqui. De forma didática e esquematizada, bora começar os trabalhos. Vamos lá. O artigo 116, ele inaugura o regime disciplinar dos servidores públicos. Neste artigo, teremos os deveres dos servidores, é o que estudaremos nesta aula. E para ser certeiro, eu até coloquei aqui um trecho do edital da própria FGV, tá? Então a FGV diz que no artigo 116, ela vai cobrar apenas os incisos do 1 ao 4, o inciso 5, a linha A e a linha C apenas, os incisos 6 a 12 e o parágrafo único. É o que veremos agora, ok? Bora lá. Bom, o primeiro dever que estudaremos é em relação ao zelo e a dedicação que o servidor público deve ter durante as suas atribuições. Ou seja, o servidor, quando estiver desempenhando suas funções, ele deve ter um tratamento zeloso, cuidadoso e também dedicado. Ele deve ser zeloso e cuidadoso tanto com o contribuinte como também com os equipamentos com a coisa pública. Afinal de contas, toda esta estrutura da administração sai do bolso do próprio contribuinte, tá? Então ele deve ter zelo com a estrutura e no atendimento ao contribuinte. Um segundo dever que temos por aqui é a ideia de lealdade. Servidor público, seja leal, respeite aquela instituição que você estiver trabalhando. Portanto, não pode ter uma quebra de expectativa, uma deslealdade do servidor com o órgão que ele está lotado, ok? Outro dever é relacionado à ideia de respeito, de observância às leis. Portanto, o servidor, quando você for atuar, observe as normas legais e também regulamentares. Perceba, temos aqui um reflexo do princípio da legalidade administrativa. Na legalidade administrativa, a administração pública ela só pode fazer aquilo que a lei autorize. É justamente por isso que na atuação de um servidor público, que é uma extensão da administração, ele é um braço da administração, né? Ele só poderá fazer aquilo que a lei estiver permitindo. Isso é diferente do nosso princípio da legalidade no âmbito privado. O particular ele pode fazer tudo que a lei não proíba, ok? Um outro dever que temos por aqui envolve a relação chefia imediata com o seu subordinado. Portanto, temos a seguinte ideia: o superior ele vai emitir determinados comandos e o seu subordinado deve cumpri-los, tá? Então, o servidor público ele tem como dever cumprir as ordens do superior. Bom, a pergunta que fica é: todas as ordens? E a resposta é negativa. Ele só deve cumprir as ordens legais. As ordens ilegais, vou até grifar aqui, ó. Todas as ordens que forem ilegais, ele não pode cumprir e vai além. Não é só isso que ele não cumprirá. Ele deve também representar esta ilegalidade, eventual omissão ou abuso de poder. Então perceba, o servidor cumpre ordens legais do seu superior. Agora, se o superior emitir uma ordem ilegal, o subordinado não só deve descumpri-la, como também representar a sua chefia imediata, ou seja, o seu superior. E ele fará essa representação contra atos de ilegalidade, de eventuais omissão ou também de abuso de poder. Perceba, esta representação ela será encaminhada para a autoridade superior, não para o seu superior que praticou o ato, obviamente, mas uma autoridade que esteja acima desta chefia imediata, tá? Daquele camarada que praticou o ato. E neste caso, temos que a ampla defesa para este superior que praticou o ato ilegal, ela será garantida, ok? Também é dever do servidor proporcionar um atendimento com presteza, ou seja, de forma rápida e eficaz. Este atendimento de forma rápida, de forma célere, ele será endereçado tanto ao público em geral, por exemplo, o público está pedindo determinadas informações. O servidor deve prestá-las de modo mais eficaz possível. Mas cuidado, não são todas as informações que o servidor terá que prestar ao público. Aquelas informações de caráter sigiloso, ou seja, as informações sigilosas, elas não serão prestadas ao público.
ok? Além disso, este atendimento com presteza, de forma rápida e eficaz, também é endereçado à Fazenda Pública. E o que seria a Fazenda Pública? A grosso modo, são aquelas pessoas jurídicas de direito público, como, por exemplo, União, Estados, DF, municípios, autarquias, fundações públicas, enfim. Mas o que você precisa levar para a prova é que o atendimento com presteza do servidor deve ser dado tanto ao público, com exceção daquelas informações sigilosas, e também à Fazenda Pública, ok? Um outro dever que temos por aqui está linkado com a ideia de fiscalização. Portanto, sempre que um servidor ele tomar conhecimento de determinadas irregularidades, ele deve denunciá-las para o seu superior. Vamos registrar a informação. É dever do servidor levar irregularidades que teve ciência ao conhecimento do superior, beleza? Um outro dever que temos por aqui é relacionado à parte financeira do órgão. Ou seja, o servidor público ele tem o dever de tentar garantir ali naquele órgão a máxima economia possível. Então vamos registrar este dever. Diz o 116 o seguinte: o servidor público ele deve zelar pela economia dentro do órgão, seja a economia material, daquela matéria-prima utilizada na repartição, como também a conservação do próprio patrimônio, ou seja, tanto da estrutura física como também dos equipamentos que estão ali localizados. Beleza? Outra obrigação do servidor, ou seja, um outro dever, é manter a boca fechada. Ou seja, manter sigilo sobre os assuntos da repartição. Saiu uma economia errada aqui, ó. Então, aqueles assuntos sigilosos da repartição, o servidor deve guardá-los em segredo. Não pode sair aí contando para todo mundo, beleza? Outra obrigação que possui o servidor é aquela relacionada à moralidade. Portanto, o comportamento do servidor deve ser compatível com a moralidade administrativa. Isso significa que durante a atuação, o servidor deve ser probo, honesto, leal, agir com boa fé, nunca desviar do interesse público, beleza? A sua atuação deve ser de acordo com a moralidade. Seguindo mais um pouco, um outro dever que aparece aqui que o servidor público tem é em relação à assiduidade e também pontualidade. Servidor público, seja assíduo e seja pontual. Evite atrasos, evite faltas de forma injustificada e faça dentro do seu ambiente de trabalho o melhor possível. Seja proativo, tenha liderança e iniciativa. E finalmente, para finalizarmos, temos aqui o último dever que o 116 traz, que é a ideia de urbanidade. Urbanidade seria basicamente o servidor público tratando o contribuinte de forma delicada, cortês, gentil e por aí vai, beleza? Bom, antes de entrarmos nas questões, vamos fazer uma revisão turbinada do que vimos no 116. Temos o seguinte: o 116 diz que são deveres dos servidores públicos atuarem durante as suas funções com zelo e dedicação, a lealdade às instituições, a observância de normas legais e regulamentares, cumprimento de ordens do superior, exceto aquelas que forem ilegais, atender as pessoas com presteza, tanto o público em geral como a fazenda pública. As informações serão prestadas com exceção daquelas que forem sigilosas. Além disso, também é dever do servidor levar irregularidades que teve acesso ao conhecimento do superior. Também deve zelar pela economia do órgão, ou seja, tanto na parte material da matéria-prima, como também a conservação do patrimônio e eventuais equipamentos, certo? Também vimos que são deveres do servidor público o sigilo sobre assuntos da repartição. Além disso, a conduta do servidor deve ser compatível com a moralidade. E por fim, vimos também que o servidor deve ser assíduo no ambiente de trabalho e pontual, e tratar as pessoas com urbanidade. Feito, pessoal? Agora vamos ver uma questão antes de encerrar o vídeo. A questão diz o seguinte: não configura dever do servidor público previsto em lei. Então, não configura. Ele quer alguma alternativa que não traz um dever. Então, teremos 4 alternativas trazendo um dever e apenas uma, que será o gabarito, que estará trazendo uma ideia que não corresponde a um dever do servidor. Vamos lá. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Isto aqui é um dever do servidor. Vimos aqui, ó, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Tratar com urbanidade as pessoas também é um dever, não pode ser nosso gabarito. Vimos aqui abaixo, ó, tratar as pessoas com urbanidade. Cumprir ordens dos superiores. Beleza, até aqui tá certo. Ainda quando manifestamente legais. Opa, nada de ainda quando.
É exceto quando manifestamente ilegais. Então, o servidor, vimos aqui, ó, o servidor deve cumprir as ordens do seu superior, exceto quando manifestamente ilegais. Quando ilegais, ele não deve cumpri-las. E aqui está falando ainda quando manifestamente ilegais. Portanto, não configura um dever do servidor a letra C. Vamos ver se a letra D e a letra E é um dever do servidor. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. Temos aqui a ideia de sigilo. Vimos que, aqui ó, a ideia de sigilo. Sigilo sobre assunto da repartição. Portanto, aqui corresponde a um dever. E a letra E, atender com presteza às requisições para a defesa da fazenda. Atender às requisições da fazenda pública. Vimos aqui, ó, atendimento com presteza à fazenda pública. Então, também é um dever, não pode ser o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Então, o gabarito ficou na letra C. E assim encerramos o vídeo, falamos tudo do artigo 116 e voltamos no artigo 117. Valeu, galera. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí. Isso fortalece demais. Valeu mesmo. Até a próxima, pessoal. E eu fui!